realmente de construção de 2 pontos de fuga. Até esse momento, nós estávamos adotando de maneira aleatória os 2 pontos de fuga, sem considerar mais ou menos a altura em metros do olho do observador. Nós considerávamos mais ou menos ele abaixo, no meio ou acima da linha do horizonte. É interessante que nesse momento você já conhece o que é a linha do horizonte, o que é a linha de terra e de que forma que nós construímos de 2 pontos de fuga. Relembrando, a linha de 2 pontos de fuga foi feita a partir de dados científicos, observações científicas de Dürer. Ele utilizava espelhos, vidros, quadros, janela. Esse edifício renascentista foi um dos primeiros a ser desenhado com 2 pontos de fuga. Existe um quadro, esse quadro vai ser muito importante, que representa esse espelho que era usado por Dürer, ou um quadro que ele separava com fios, fazendo pequenos quadradinhos, onde eram as dimensões que nós vamos usar. Esse é Dürer reproduzindo, aqui vocês podem ver, ele está reproduzindo o bandolim em perspectiva a partir dessa observação matemática. É importante essa distância, é importante essa altura e a altura dos olhos do observador também. Mais uma vez, que ele usava alguns equipamentos para reproduzir de maneira científica essa técnica de perspectiva. Como ele carregava a maletinha dele, o quadro aonde ele queria ver a paisagem, onde ficava o olho do observador, os equipamentos para desenhar uma perspectiva de 2 pontos de fuga. Então, vocês já sabem, vocês já desenharam. Aqui nós temos uma das provas que nós recebemos. Não, das provas, não, foi um desenho, uma das atividades, um exercício. E esses pontos de fuga, geralmente, aonde eles estão situados? Ou sala, turma? Aonde está localizado o ponto de fuga? Ah, vocês estão escrevendo. Eles estão sempre sobre a linha do horizonte. E todas as linhas construtivas desse desenho, elas convergem para esses pontos de fuga, com exceção das linhas perpendiculares, que são as linhas verticais, e as linhas oblíquas. Essas não convergem. A gente precisa construir um quadrado para desenhar as linhas oblíquas, no caso. Então, vocês peguem agora o desenho, o papel de vocês, o desenho de vocês, e vamos começar passo a passo, considerando as medidas de um volume que lembra uma edificação com dois panos de telhado. Vocês tinham muita dificuldade em fazer o telhado, né? Vocês lembram? Hoje nós vamos aprender dentro da técnica. Então, o que nós vamos fazer? A linha do quadro, a linha do quadro, que é a linha daquele quadro de Dürer. E aí eu vou botar o que eu quero desenhar visto de topo, encostado nessa linha de quadro. O que é na verdade isso dali? Só para vocês compreenderem, tá? O que é na verdade isso dali? Mas que coisa! É um quadro. É um quadro aonde vai estar, deixa eu botar um desenho vermelho, aonde essa caixinha vai estar encostada, que vai ser a casa, vai estar encostada nesse quadro e está sendo vista de cima, ó. Isso aqui é só para vocês compreenderem o que é a planta de topo ali, ó. É a linha do quadro, esse negócio aqui que está encostado no quadro visto de cima. Isso é para vocês compreenderem espacialmente.
Visto de cima, nós temos esse aqui é a linha do quadro. Esse é o quadro, na verdade. Esse é o quadro. E essa é a linha do quadro aqui. Deixa eu marcar ela com outra cor. Vou fazer ela bem grossa. Essa é a linha do quadro. Então, aqui está a linha do quadro. Visto de cima. Essa é a linha do quadro, esse é o quadro. Esse é o quadro. E ali nós temos o nosso volume, que por enquanto ainda é um quadrado, mas ele não vai ser um quadrado. Nós vamos ter que saber fazer o telhado. Por enquanto é isso aqui que a gente está fazendo. Ele tem 6 por 6. Cada lado desse tem 6. Então, aqui nós temos um quadrado. Ele tem 6, 60, 30. Aqui ficou torto. 30, 60. Fizeram isso? Sim, a linha do quadro precisa estar no centro da folha? Não, Paulo, porque nós vamos desenhar embaixo dessa linha do quadro. Essa linha do quadro, ela vai ser um mapa que vai te dar diretrizes. A perspectiva vai ser construída embaixo dela. Então, você deve construir bem na parte de cima, que na parte de baixo nós vamos construir a perspectiva observando esse mapa. A linha do quadro nada mais é que um mapa para nós sabermos algumas distâncias a partir das medidas determinadas, tá? Então, coloca mais para cima. Ô, Grazi, qual a medida de cada lado, prof? Grazi, é 6 centímetros. Olha aqui, ó. Olha aqui na aula, ó. Eu vou pegar esse desenhozinho aqui também e vou copiar ele. Vou copiar ele e vou botar no quadro negro. Aqui. Vamos botar aqui do lado. Então, aqui tem as medidas, ó. Cada ladinho desse tem 6 metros, ó. Cada ladinho desse vai ter 6 metros. Coloquem esse lado aqui 30 e esse lado aqui 60, tá? Vocês guardem essa aula escrita. Para vocês saberem fazer depois também. Então, aqui tem 6. E aqui tem 6. A folha, a linha do desenho da folha, ó. Então, nós puxamos uma linha perpendicular. E aonde ela vai terminar? Ela vai terminar, porque nós temos a informação dos 6 metros do observador. Ele está lá atrás, ó, o observador está lá atrás, 6 metros. Aqui está o observador, ó. Nesse desenho aqui, vocês têm o observador, ele está aqui a 6 metros. Nós vamos posicionar ele mais ou menos no... Eu vou
fazendo aqui para vocês entenderem também. Ele está olhando para o quadro e atrás tem o desenho que ele vai fazer em perspectiva. Aqui eu vejo com controvérsia, porque aqui vocês podem puxar no ponto de fuga como se o observador estivesse espacialmente no centro dessa construção. Mas se vocês fizerem, aqui do lado pode ter outra construção, podia ter um anexo aqui que ele vai ficar fora. Então aqui é só uma questão de desenho. Não necessariamente esse observador, ele precisa ficar nesse centro de gravidade. Mas como é só um desenho e a gente quer fazer um desenho bonito no centro da página, colocamos. Mas ele podia estar aqui, ele poderia estar aqui. É claro que o desenho não vai ter a mesma visibilidade de todos os lados que poderia ser. Então, aqui, dessa linha do quadro aqui, essa linha do quadro aqui, vocês marquem 6 metros. 6 metros aonde vai estar esse observador. Ok? Sim, eu já vou. Pode falar aí pelo. Ó, aqui estamos nós olhando para. Nós estamos olhando para esse volume ali. Quer dizer, o observador, que é nós que estamos desenhando, visto de cima, aqui está ele, visto de cima. Marca onde o observador. Aqui, ó, olha na tela. Aqui tem a linha do quadro, aí você marca daqui para baixo 6 metros. Aonde você vai estar quando você vai começar a desenhar. 6 metros, tá? Alanis, pode mostrar o desenho que a gente vai conversando. Se quiser mostrar o desenho ali no Whats, pode. Aí eu te mostro aqui na tela. Isso aqui vocês não esqueçam, quando vocês estiverem projetando casa, vocês vão lembrar disso aqui. Isso aqui é uma casa vista de cima. Pode mandar pelo Whats que eu vou explicando. O meu desenho também ficou tortinho igual o teu, Paulo. Tem que estudar. Eu vou mandar um vídeo para vocês que vocês consigam ver, que vocês consigam trabalhar com os quadros, que dá umas dicas legais. Ó, eu vou limpar aqui para mim conseguir desenhar, fica anotado ali em cima. Eu vou limpar aqui para continuar desconstruindo o desenho para vocês observarem melhor. É o mesmo desenho que está em cima, limpo, sem informações adicionais. É o mesmo desenho que está lá em cima. Então, aqui nós temos o observador a 6 metros da linha do quadro e nós temos o objeto visto de cima na posição que eu quero construir essa perspectiva. E o objeto está ali do lado. É essa casa aqui, com essas medidas aqui. Retas paralelas, Kalani. Olha aqui, ó. Kalani, tu tá olhando o desenho? Sim? Diz sim. Tu tá olhando aqui? As retas, nós não começamos ainda, tá? A fazer as paralelas. Agora nós vamos... Então, eu vou começar com as retas paralelas. Agora nós vamos encontrar a localização do ponto de fuga nesse quadro. Porque o observador está aqui, ele vai olhar para cá e vai olhar para cá. Para encontrar a distância dos pontos de fuga, tem essa linha aqui. Eu vou fazer uma linha paralela aqui que cruze, que passe por cima do ponto que está o observador. Então, esse é o ponto de partida que vai ter que ser paralelo a essa reta aqui, a essa face da construção.
Olha aqui, ó. A reta paralela. Compreenderam? Olha aqui a construção. Ó. A mesma coisa do outro lado. A mesma coisa do outro lado. A reta paralela, o lado esquerdo paralelo à face esquerda. O lado direito paralelo à face direita. Vou aumentar esse quadro. Tudo ok? Então, esse é o observador. Eu vou escrever ali para vocês saberem que é o homenzinho, que é vocês que estão ali de cabeça, visto de cima. Olha, vocês visto de cima aqui, ó. É vocês que estão aqui. Vocês estão na frente do objeto que vocês estão desenhando. Ele está encostado num quadro, como está aqui. E aí vocês vão buscar uma linha auxiliar. Compreendeu, Grazi? Escreve para mim sim. Legal. Conseguiu construir? Sim. Mas não confunde. Quando é visto de cima, não confunde. Isso não é a linha do horizonte. Agora nós vamos começar a construir a linha do horizonte. Aqui nós temos a linha de terra. Isso aqui é um desenho visto de cima. E aqui nós vamos fazer um desenho em perspectiva. Tá? Eu acho legal que vocês levam no humor, assim. Isso precisa carregar consigo quando quiser desenhar a perspectiva real. Essa é uma perspectiva real dentro da técnica. É uma receita que deve sempre levar junto. Eu tenho a minha no meu caderno de faculdade, guardada para não esquecer. Então, ninguém disse a que altura da linha terra e horizonte, ninguém teve coragem de dizer, mas alguém há de saber. Paulo? É a altura do observador. Isso mesmo, Paulo. É isso mesmo. É a altura do observador, é a altura dos meus olhos. A linha do horizonte para qualquer desenho, para esse que é dentro da técnica e para ele que nós vimos fazendo de maneira intuitiva, é a altura dos olhos do observador. Então, vocês têm a linha terra. Se isso aqui é 6 metros, a linha dos olhos vão estar 2 metros. É mais ou menos 1/3 disso aqui. É bem pertinho, considerando aquele desenho. É mais pertinho ainda. Então, aqui está a linha do horizonte e aqui está a altura do observador, que nesse desenho nós vamos chamar PV. Aqui tem o observador, também se chamava, eu prefiro chamar observador, a linha do horizonte ou a linha do horizonte. A linha do horizonte é a linha do observador, é a linha dos olhos do observador. Agora nós vamos construir aquela perspectiva que vocês sabem fazer. Só que esse desenho superior vai nos fornecer dados corretos de como deve ser feita essa perspectiva dentro da matemática, daquilo que Dürer fazia na Idade Média, no Renascimento, aonde surgiu essa perspectiva. Paulo, o exercício deu altura, olha aqui, 2,20 metros, tá? Considere 2,20 metros. Então, eu vou anotar aqui, olha isso aqui, ó.
É isso aqui, ó. Olha o desenho no nosso quadro negro. É 2,20 metros a altura do observador, ó. Então, da linha terra, tu desenha a linha do horizonte para cima, 2,20 metros. (2,20 metros), Paulo, entendeu? Tu ouviu? Legal. Então, vocês lembrem sempre que isso aqui é um desenho auxiliar, é um desenho de vista superior, onde nós definimos a linha. Eu vou escrever aqui do lado que fica registrado, enquanto vocês terminam. Este auxiliar, vista de topo com as dimensões do objeto desenhado em perspectiva, a distância do observador que definirá linhas à direita, linhas cruzando, definirá linhas paralelas às faces do objeto, cruzando a linha do quadro. E definirá distâncias importantes para a sequência do processo de construção da perspectiva. Turma, por favor, converse comigo. Vocês estão desenhando ou eu estou fazendo para ninguém ver? Vocês estão olhando o desenho? Vocês querem parar a aula? Turma? Legal, Raquel. Mandaram no Whats. Aqui. Certo. Aí você consegue colar uma folha embaixo. Talane, continua construindo na folha seguinte. Você cola com uma fita outra folha e faz o desenho na parte de baixo. Seu traço está bem bonito, viu? Não vai caber o desenho na folha. Quem não
caber o desenho na folha, cola uma folha embaixo. Porque esse desenho do mapa, ele realmente é um desenho auxiliar mesmo. Por exemplo, na aula que vem nós vamos colorir. E para colorir esses desenhos, nós vamos construir o desenho numa folha cheio de rascunho, cheio de linhas auxiliares. Eu tenho alguns para mostrar para vocês. E depois a gente coloca aquele papel transparente em cima e acende com a caneta de nanquim, só aquilo que nos interessa, só a perspectiva. E depois a gente colore, tudo mais são desenhos auxiliares. Esse desenho de topo também é desenho auxiliar. Tá falando, eu vi agora. Kalani, tu conseguiu? Tu tá conseguindo ou tu quer um auxílio aqui no quadro? Kalani, você conseguiu? Tá. Tu parou no quadrado, né, Kalani? Então, aqui você parou nesse quadrado, né? Isso aqui é a vista de cima desse quadro que foi criado por Dürer no Renascimento. É uma ferramenta que ele utiliza. E quando nós vimos de cima, nós só vimos essa linha do quadro aqui, ó, linha do quadro. Aí nós posicionamos esse volume que nós estamos desenhando, visto de cima. É mais legal que esteja um lado dele mais inclinado que o outro lado, porque nós criamos movimento desse desenho, nós vemos um lado melhor, com melhor visual, melhor visibilidade de um lado, o outro fica mais harmonioso, mais bonito o desenho, com uma inclinação diferente do que colocar aquele vértice bem no meio, 45 graus. Aí nós temos essa linha do quadro, nós colocamos o observador a 6 metros, que foi o dado que o problema deu. O observador está a 6 metros. Ele poderia estar a 10, poderia estar a 15, mas aqui nós vamos fazer um desenho que ele está a 6 metros desse quadro. Ele está aqui, ó, do quadro para lá para trás, ele está a 6 metros. Nesse ponto de gravidade, nesse centro de gravidade, faz o eixo. E desse eixo aqui para cá, tu marca 6 metros para o observador. Partindo desse observador, você faz uma linha auxiliar paralela a esse lado do volume que você está fazendo a perspectiva. A linha é paralela a esse lado. Partindo do observador para o lado direito, você faz a mesma coisa, paralelo à linha direita, linha 3, paralelo. Aqui cruzou a linha do quadro e aqui cruzou a linha do quadro. Essas aí lá embaixo, isso aqui é o nosso desenho auxiliar. Isso aqui é importante para nós sabermos algumas medidas que nós vamos construir na perspectiva. Agora vem de fato a perspectiva que vocês sabem fazer. Perspectiva. É agora. Agora ela vai acontecer. Então, essa linha que cruzou a linha do quadro, Kalani, puxar. Não, primeiro eu não sei se você construiu a linha do horizonte. Como nós vamos começar a construir a perspectiva, nós temos, para construir uma perspectiva, nós temos a linha terra. E nós temos a altura do observador, que é a linha do horizonte que foi dado pelo problema. Foi dado que a linha do horizonte está a 2,20 metros de altura. Ela poderia estar abaixo, ela poderia estar mais alta e poderia estar em cima, mas o problema forneceu que ela está a 2,20 metros acima da linha terra. Então aqui você desenha a linha terra e a linha do horizonte 2,20 metros acima, mais ou menos nessa distância aqui para você, porque você vai precisar usar esse desenho em cima. Então você colou uma folha aqui. Aqui você tinha o desenho quase saindo da folha e você colou outra folha aqui para você fazer esse desenho. Então você colou a folha aqui, né?
E aí para tu poder utilizar esse desenho para construir a perspectiva. É isso, né? Você compreendeu? Legal. Que bom que você compreendeu. Que bom. Você já fez a linha terra e a linha do horizonte? Então eu espero você fazer, tá? Paulo, como está lá? Você está conseguindo? Você já fez, Paulo? Amanda, procura entender na aula que ela está gravada e bem detalhada, assim, porque eu tenho a linha do horizonte, que está 2,20 metros do chão. Ó, vocês podem ir acompanhando aqui, ó, e é isso que está sendo explicado. Observem a tela do computador aqui, ó. Para facilitar o exercício, para vocês compreenderem melhor, olha o que foi feito aqui, ó. Foi colocado esse desenho do lado para vocês compreenderem melhor. Então tem o desenho aqui, ó. Eu vou fazer de vermelho para ficar bem destacado. Olha aqui em cima, ó. 6 metros. 6 metros. Só para entender. Subiu 4,5. Subiu 4,5. Ó, essa vista aqui, ó. Essa vista aqui. O desenho dele está até errado. Esse 4,5 tá mais ou menos igual aos 6 metros. Isso aí tá errado. Ui. Acho que coisa. Só um minuto. Acompanhando da perspectiva. E aqui subiu 2,5. A cumieira sobe 2,5. Então, nós temos aqui 4,5. Aqui nós temos 4,5. E a cumieira, ela tem uma altura de 2,5. Então, essa altura aqui, real medida, fica na real medida 4,5 e 2,5. E está no meio, a cumieira está no meio aqui, ó. Então, só para entender que vai se fazer ali do lado. Então, eles fizeram esse desenho. Ui, está torto. Olha, isso aqui é isso aqui que nós vamos construir aqui, tá? Então, esse vértice aqui é essa altura aqui. Esse vértice aqui é essa altura aqui. Então, eles fizeram assim aqui. Aí, olha aqui mais uma vez, ó. Olha o desenho que vocês vão ter na aula, ó. Vocês construíram isso aqui a partir dessa vista aqui, que está aqui. E nós vamos usar mais uma vez o desenho auxiliar lá em cima. Todo mundo prestando atenção. Nós temos o observador afastado 6 metros e nós vamos utilizar o nosso desenho auxiliar. O que nós queremos saber? Aonde termina essa construção lá atrás? Aqui ela vai para o ponto de fuga.
Como que nós vamos saber isso, dessa informação? Nós vamos pegar, aqui é a linha que está lá atrás, que nós precisamos desenhar esse vértice. Nós trazemos até o observador. Vocês estão acompanhando agora? Essa linha aqui nós temos que desenhar para definir na perspectiva onde ela está. Então, nós vamos utilizar o desenho auxiliar, trazer até o observador. Todos vendo, gente? Coloca no Whats para mim se está todo mundo vendo. Isso é importante. Compreenderam? Nós precisamos desenhar essa parede lá de trás. A da frente aqui está desenhada aqui, ó. A da frente está aqui, ó. Nós precisamos desenhar aqui de trás. Como é que nós vamos saber? Nós vamos trazer a linha auxiliar para o observador. Sacaram? O que que acontece agora? O que que acontece agora? Esse triângulo, Paulo, esse aqui é a face da casinha aqui, ó. É só para ajudar as medidas. É tudo as medidas para a gente construir. Quando cruza aqui, ó. Quando cruza aqui, ó, a linha do quadro. Quando cruza a linha do quadro, quer dizer que nós encontramos aonde está a linha dos fundos dessa construção. Entenderam? É o momento que, ó, tudo que é projetado no quadro, nós estamos produzindo aqui. Mas tem que ser, todas essas linhas são projetadas nesse quadro. Aí o que que nós temos aqui? Nós temos a linha do fundo dessa construção. Quando essa linha de trás cruza até o observador, nós temos a linha. Compreenderam? Sim. Nós estamos desenhando a perspectiva, Grazi. Só que aqui na forma que nós estamos fazendo, olha, isso é um mapa que nos ajuda, que nos auxilia a partir do quadro a encontrar os pontos onde realmente eles estão de maneira matemática. Nós não escolhemos onde está o fundo de maneira aleatória, como nós vínhamos fazendo anteriormente. Agora, a matemática nos faz encontrar onde deve ser a linha. A mesma coisa do outro lado, nós precisamos desenhar onde está essa linha aqui na perspectiva. Nós trazemos até o observador. Quando cruzar a linha do quadro, nós temos essa linha que termina e constrói a parte dos fundos da nossa perspectiva. Então, aqui nós temos o local dessa linha definido pelo mapa, pelo desenho auxiliar, da vista de cima. Esse ponto que eu estou apontando aqui, ele está aqui, ó. Ele desce até aqui. Esse outro ponto que eu estou apontando aqui, ó, ele está aqui, ó. Ele desce aqui, ó. Essa linha aqui é essa linha aqui lá atrás, ó. Grazi, por que tu perguntou se nós vamos desenhar a perspectiva? Olha aqui, ó. Aqui nós temos a perspectiva. A perspectiva a partir desse desenho auxiliar e dentro da técnica realmente construtiva. Alguma dúvida?
Não, não precisa. Isso eu só botei para ilustrar, que eu já recebi mensagem de alguns colegas de vocês que vão olhar a aula e vão fazer depois. Então, para eles terem uma noção, uma receita mais bem detalhada para eles conseguirem fazer sozinhos, né? Ah, você está conseguindo, Gracinha? Não é apaixonante? E a partir disso, ali na aula, vocês vão ter passo a passo, você pode fazer qualquer coisa, de um mobiliário, de uma casa, de um edifício. E se você bater foto a 6 metros de distância, a 2,20 do chão, você vai ter essa perspectiva. É dessa forma que você vai ver. Agora vamos continuar. Vocês tinham dúvidas, muitos tinham dúvidas, como foi o telhado. Deixa eu ver como colocou aqui para vocês aprenderem igual como a gente estava fazendo. Olha aqui, ó, acompanhando a aula pelo desenho, ó. Puxou para o ponto do observador. Quando cruza a linha do quadro, tem a parte de trás. E o outro, a mesma coisa, puxou para o observador, quando cruza a linha do quadro, tem a parte de trás. Então, aqui nós temos a construção desse volume, que ainda falta o telhado. Aqui é colocado as letras, para vocês compreenderem, porque há uma narrativa para ir dando como deve fazer o procedimento, né? Agora, para fazer, olha que fácil. Gente, olha que fácil. Entenderam? Vocês vão lá. Na parte posterior, essa comieira está no centro. Está no centro, então vocês vão na parte posterior e desenhem ela aqui. Já pode desenhar já desde o início, mas colocamos agora para não confundir, porque isso é um desenho auxiliar. Então, essa é a planta de teto, é a planta superior. Você desenha o centro. Daí, quando você desce com uma linha auxiliar, aqui, eu vou discordar. Olha aqui, ó. O que aconteceu aqui? Vamos ver se vocês entendem. Alguém quer comentar esse desenho aqui, gente? Mas vamos fazer assim para não confundir. Olha aqui, ó, o que faz aqui nessa ilustração que eu peguei emprestado? Eles pegam o ponto da comieira e puxam direto para baixo do desenho. Na verdade, na minha concepção, isso também deveria vir até a linha do observador. Mas eu acho que vem. Ah, vem. Então vem. É que está quase sobrepondo. Não disse nada. Então, como essa ponta e como essa ponta, isso aqui também tem que vir para a linha do observador. Tem que vir para a linha do observador. E quando cruzar a linha do quadro, com uma linha auxiliar, nós puxamos para o nosso volume. Eu espero que vocês estejam olhando isso aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui vai definir a altura da comieira. Como é que eu vou saber aqui aonde está esse ponto? A altura da comieira, vocês estão acompanhando agora? É importante, tá? Tô vendo vários.
Certo. Ó, a altura da cumieira é 2,5 aqui para cima. 2,5 para cima. 2,5 para cima. Você marca 2,5 aqui. E o que você faz? Você puxa para o ponto de fuga. Então, quando esse 2,5 encontrar com essa cumieira que nós puxamos para o observador e puxamos para cá, como nós construímos outros pontos, nos resta ligar o ponto mais alto da cumieira com a parte dos fundos e ligar o outro lado com a parte mais alta da cumieira. Vocês compreenderam? A mesma coisa acontece com o ponto lá de trás. Ele é puxado por observador. A mesma coisa acontece lá de trás. Quando encosta, quando passa aqui no quadro, na linha do quadro, puxa para baixo, puxa em direção à perspectiva. Essa linha da cumieira, ela é paralela, ó. Ela é paralela a essa linha, paralela a essa linha, paralela a essa linha. Isso significa que essa linha da cumieira vai para esse ponto de fuga. No meu caso, ficou escondido, tá, gente? O meu tá escondido, de vocês pode aparecer. E no nosso desenho da aula, ele aparece um pouquinho. Olha aqui, ele aparece um pouquinho, ó. Puxa lá para trás, porque vai para o ponto de fuga. E aqui constrói a parte dos fundos com o mesmo procedimento, com o mesmo processo. Limpando o desenho, nós temos a perspectiva com 2 pontos de fuga a partir da técnica. Aqui, ó, eu aproximei o máximo que eu pude. Mas vamos ver se dá para ver o desenho de cima. Aqui tem a cumieira, Grazi. Aqui tem a cumieira tá aqui, ó. Ela é paralela a essa lateral do volume e essa lateral e fica no meio. Para desenhar esse vértice lá de trás, nós trouxemos até a linha do observador, que o olho dele observa esse desenho dessa forma aqui. Ele olha aqui. E aqui existe o quadro. Quando essa linha cruza o quadro, nós definimos a lateral desse lado direito aqui, ó. Essa distância que define, porque o observador olha para lá e vê nesse facho de percepção, nesse facho de percepção. O olhar dele tá dentro desse triângulo construtivo. Se ele está olhando a cumieira, o olho dele vai até a cumieira, nesse lado aqui. Quando esse olhar cruza isso aqui, nós temos o ponto da cumieira, a definição do ponto da cumieira nesse pano aqui, nessa parte da edificação. A altura em real medida, nós sabemos que esse vértice que está aqui encostado no terra, ele é o único elemento do desenho que tem a medida real. Nós temos 4,5 aqui e nós subimos 2,5 aqui. E se nós levarmos isso ao ponto de fuga e quando encontrar essa linha que demarca a localização do ponto da cumieira, nós vamos achar esse ponto aqui. Esse é o ponto mais alto da cumieira, aqui é o ponto mais baixo do telhado, o ponto mais alto do telhado, o ponto mais baixo do telhado. Ligando esses 2 pontos, nós temos essa construção. O ponto mais baixo do telhado do lado esquerdo e o ponto mais alto do telhado do lado esquerdo
ligando, nós terminamos de construir essa fachada dentro da perspectiva. Se isso aqui, essa linha foi para o ponto de fuga, essa foi para o ponto de fuga. Essa linha foi para o ponto de fuga esquerdo, e a linha lá de trás, e a linha aqui também iria se tivesse um detalhe. A cumieira, então, ela vai para o ponto de fuga esquerdo. Eu só não tô vendo, Paulo, se a tua linha tá construída certa da cumieira. Tu conseguiu fazer certo lá de cima. Tu puxou, Paulo, tu puxou aqui a linha da cumieira para o observador e puxou isso aqui para baixo? Eu tenho a impressão que não tá distorcido. Ele fica meio em perspectiva o telhado aqui também, tá? Espero sim. Deixa eu ver quem mais mandou lá. Meninas, vocês conseguiram? Meninas, Kalane, Raquel, Graziele, feliz com vocês, viu? Deixa eu ver aqui, vou acesso a conversa assim, ligado pelo vídeo, não sei o que aconteceu. Quem foi que entregou? Paulo tá certo, tá, Paulo? Tá certo, querida. É isso aí. Tá muito certo. Fiquei feliz. Porque assim, ó. Olha, vocês observem aqui, ó. O que é esse desenho auxiliar? O que é esse desenho auxiliar? É como se fosse o quadrado ali de Dürer, o quadrado de Dürer, aqui é o olho de quem está olhando o objeto. O olhinho do objeto raspa aqui, é o último ponto que o olho dele raspa para ver. Daqui para lá ele vê, daqui para dentro ele vê. Aqui o olho da pessoa raspa aqui e daqui para dentro ele vê. Então, quando cruza esse painel, é isso aqui que ele vai desenhar. A perspectiva vai estar aqui dentro. Vai estar aqui dentro. Ó. Isso aqui tem que coincidir com aquela informação visual que cruza no painel. E essas linhas paralelas nos fazem ver a distância do observador, o ponto de fuga, onde vai nos permitir construir essas linhas convergentes ao infinito. Isso depois que pega é fácil. E eu tenho uma formulazinha para definir essa linha aqui. Isso eu vou passar depois. O importante é que vocês aprendam assim. Existe uma fórmula para... É tipo assim, altura vezes 1.2 é a distância ideal. Altura do objeto vezes 1.2. Então, se aqui nós temos 7 vezes 1.2, seria essa a perspectiva ideal, tá? 7 vezes 1.2. Quanto é que dá, gente? Isso eu aprendi assim. Deixa eu ver a calculadora aqui. 7 vezes 1.2. 8,4 seria a distância ideal do observador. Aí não ficaria tão distorcido assim, tá? Então, vocês podem marcar aqui. Eu vou colocar a altura do observador ideal. Vou deixar aqui, tá? Altura ideal, não, é a distância ideal do observador. Distância
ideal do observador da linha do quadro. É igual à altura máxima do objeto desenhado multiplicado por 1,2 ponto. Então, distância do observador, OP é igual